Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Jales de Geografia e a nossa videoaula de hoje será sobre a Revolução Industrial, que foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início lá na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, foi responsável por grandes transformações no processo de produção e as relações de trabalhos. A Revolução Industrial, ela foi dividida em três fases. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial e Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica. E A primeira Revolução Industrial refere-se ao processo de evolução tecnológica vivido a partir do século XVIII na Europa Ocidental. Entre os anos de 1760 e 1850, estabelecendo uma nova relação entre a sociedade e o meio, bem como possibilitando a existência de novas formas de produção, que transformaram o setor industrial, dando início a um novo padrão de consumo. Essa fase é marcada especificamente pela substituição da energia produzida pelo homem por energia como o vapor, a energia eólica e a energia hidráulica. Também a substituição da produção artesanal, que é a manufatura, pela indústria, a maquinofatura, e a existência de novas relações de trabalho. As principais invenções dessa fase, que modificou todo o cenário vivido na Europa, foram, primeiro, a utilização do carvão como fonte de energia e a consequente desenvolvimento da máquina a vapor, né, e da locomotiva. E o desenvolvimento do telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação quase que instantâneo. A produção modificou-se, diminuindo o tempo e aumentando a produtividade. As invenções possibilitaram o melhor escoamento da matéria-prima, bem como de consumidores, e também favoreceu a distribuição dos bens produzidos. Então, naquele momento da primeira Revolução Industrial, passou-se a se utilizar a máquina a vapor, a locomotiva, que este foi também o principal marco desta revolução. A segunda Revolução Industrial, ela refere-se ao período entre a segunda metade do século XIX até meados do século XX, tendo seu fim durante a Segunda Guerra Mundial. A industrialização, ela avançou os limites geográficos da Europa Ocidental, espalhando-se por países como Estados Unidos, Japão e os demais países da Europa. Compreende a fase de avanço tecnológico ainda maiores que os vivenciados na primeira fase, bem como o aperfeiçoamento das tecnologias já existentes. O mundo pôde vivenciar diversas novas criações, que aumentaram ainda mais a produtividade e, consequentemente, os lucros das indústrias. Houve nesse período também grande incentivo às pesquisas, especialmente no campo da medicina. Foi um grande avanço no campo da medicina, já que houve um investimento na pesquisa. As principais invenções dessa fase estão associadas ao uso de petróleo, como a fonte de energia, substituindo o carvão, a utilização da nova invenção, o motor a combustão. Na primeira revolução nós tínhamos a locomotiva, e aí passou o automóvel, que é o motor a combustão. A eletricidade, que era antes utilizada apenas para o desenvolvimento de pesquisas em laboratório, nesse período começou a ser usada para o funcionamento de motores, como destaque para os motores elétricos. E a explosão, o ferro, que antes
era largamente utilizado, passou a ser substituído pelo aço. Então, pessoal, o grande marco da segunda revolução industrial foi justamente o automóvel. A terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica, né, ela iniciou-se na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Essa fase representa uma revolução não só no setor industrial, visto que passou a relacionar não só o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo, mas também ao avanço científico, deixando de limitar-se a apenas alguns países e espalhando por todo o mundo. As transformações possibilitadas pelo avanço tecnocientífico são vivenciadas até os dias atuais. Então, se vocês forem observar, a terceira revolução ou revolução tecnocientífica, ela se iniciou-se logo após a Segunda Guerra Mundial, né, em meados do século XX, e se estende até os dias atuais. Nós ainda estamos vivenciando a terceira revolução industrial ou revolução tecnocientífica. Então ela possibilitou os avanços tecnocientíficos, são vivenciados até os dias de hoje. A cada nova descoberta representa um novo patamar alcançado dentro dessas fases da revolução, consolidando o que ficou conhecido como capitalismo financeiro. A introdução da biotecnologia robótica, avanços na área de genética, telecomunicações, como também nas relações sociais, o modo de vida da sociedade e o espaço geográfico. A terceira revolução industrial ou revolução tecnocientífica, ela é muito dinâmica, né? Na primeira revolução industrial, a forma de escrita era manuscrito. As correspondências eram feitas de forma manuscrita. Na segunda revolução industrial, nós tínhamos o uso da máquina de datilografia. Foi na segunda revolução industrial que surgiu a máquina de datilografia. E na terceira revolução industrial ou revolução tecnocientífica, é isto que nós estamos vivendo hoje. É a utilização dos computadores, né? As mensagens instantâneas através de aplicativos, o que facilita e encurta distância. A internet, né? Que ela aproxima as relações sociais. Todo esse desenvolvimento proporcionou, né, pelo avanço obtido nas diversas áreas científicas relacionando-se ao que chamamos de globalização. Tudo converge para a diminuição do tempo e das distâncias, ligando pessoas, lugares, transmitindo informações instantaneamente, superando então os desafios e obstáculos, né, que permeavam a localização geográfica, as diferenças culturais, físicas e sociais. E qual foi o grande marco da primeira revolução industrial? O primeiro marco da primeira revolução industrial foi a locomotiva. E da segunda revolução industrial foi o surgimento do automóvel. E qual o grande marco da terceira revolução industrial ou revolução tecnocientífica? Alguns dizem que o grande marco é a aviação, a criação do avião, uma tecnologia onde encurta as distâncias geográficas. Outros dizem que o grande marco da terceira revolução industrial é a clonagem, onde o homem muda o DNA, né, e faz a clonagem através de células. Esse avanço da medicina, para alguns, é o grande marco da terceira revolução industrial. Para outros, o grande marco da terceira revolução industrial é a internet. A internet ela facilitou bastante, pessoal,
as relações sociais. Antigamente ocorria-se um fato em determinado local do mundo, lá na Europa, no Japão, na China. Quando nós víamos tomar conhecimento era através dos jornais, né? Através da história, o que passava-se muito tempo para que estas informações pudessem percorrer o mundo. Hoje, com a internet, tudo acontece em tempo real. Algo que acontece lá no Japão, nós estamos aqui assistindo em tempo real. Algo que acontece nos Estados Unidos, nós estamos também aqui assistindo em tempo real. Então, esta revolução técnico-científica, ela encurtou o espaço geográfico, ela encurtou a visão de espaço geográfico, encurtou as relações sociais, facilitando assim, acima de tudo, a comunicação, que ela passou a ser em tempo real. Lembrando que, na primeira Revolução Industrial, a mão de obra ela era usada mais a partir da força humana. E o estudo eram pessoas que, podemos dizer assim, desqualificadas, não tinha aquela preparação. Já na segunda Revolução Industrial, foi exigido já no mercado de trabalho a questão do técnico. Né? E na terceira Revolução Industrial, aí veio a questão da mão de obra qualificada. Lembrando que surgiram ainda na segunda Revolução Industrial a questão das indústrias têxteis, né? E posteriormente as indústrias de automóveis e hoje a indústria de tecnologia, a indústria de aviação e, acima de tudo, o estreitamento ou a visão de encurtamento de distância. Hoje o mundo está interligado pela rede mundial de computadores, aquilo que chamamos de internet. Então eu espero que não tenha ficado alguma dúvida sobre primeira, segunda e terceira revolução industrial. Um abraço a todos.